E aí, seus figuras, tudo bem? Meu nome é Heitor, sou professor da Faculdade Andreotti, do curso técnico de enfermagem, e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre cardiologia. Então, fiquem ligados que vamos falar a respeito de cardiologia, vamos abordar um pouquinho de anatomia, fisiologia, que é indispensável, e também vamos falar da farmacologia, que é um dos nossos objetivos aqui hoje. Então, bora lá evoluir um pouquinho. Então sejam todos bem-vindos à nossa aulinha aí de farmacologia, então, do sistema cardiovascular e um pouquinho do respiratório também, tá? Que se faz importante aí conhecer a farmacologia desses sistemas para uma boa atuação do profissional de enfermagem no mercado de trabalho, prestando a devida assistência aí a todos aqueles que necessitam da nossa ajuda, da nossa atenção nesses momentos difíceis. É importante lembrar que sim, faz necessário o conhecimento da anatomia, da parte de fisiologia, tá? Claro que a fisiologia aqui não vamos saturar muito, né? Porque é um assunto mais denso, requer muito tempo. O nosso objetivo é enxugar o máximo possível aqui, para não ficar muito longo, certo? Então vamos lá. Sem mais demoras, vamos introduzir o assunto então. Então, a produção de energia para as atividades celulares ocorre na síntese de moléculas de ATP. O que é isso então, meus caros? Então, para a produção de energia no nosso sistema, no nosso corpo, é necessário então que ocorra a queima dessas moléculas de ATP. Assim como anteriormente, é necessário que o corpo produza esse ATP. Então, ATP nada mais é do que energia, tá? Energia para as células funcionarem da forma correta. Então, tudo isso acontece a partir do metabolismo aeróbico dessas células. Então, é muito necessário a ação aí do sistema respiratório e cardiovascular de forma imprescindível, certo? Provavelmente isso vocês já tenham aprendido, então bora evoluir sem demora. Então, o coração, ele produz e conduz seu próprio estímulo elétrico. Então, nesse ponto aqui, o coração, ele não tem uma ligação muito forte com o sistema nervoso, digamos assim, de forma direta, tá? Então, ele é capaz de produzir sua própria atividade elétrica dentro de suas células. Tem células especializadas na formação e condução de eletricidade, tá? Então, essas células vão fazer com que esse músculo ele se contraia e durante a passagem desse estímulo. Então, são como eletricidade passando por essas células, por esses ramos que vamos ver daqui a pouquinho, que faz com que esse coração se contraia. Então, as próprias células cardíacas produzem essa eletricidade para contrair o próprio músculo. Então, o automatismo disso tudo é a propriedade cardíaca de gerar estímulos próprios. Então, é um sistema praticamente automático, né, que a gente chama, que é o automatismo cardíaco. A condutibilidade, o que é isso então? A condutibilidade é a propriedade que essas células cardíacas têm de conduzir esses estímulos elétricos, tá? Então, condutibilidade, capacidade do coração de transmitir esses estímulos elétricos gerados pelo próprio coração. A contração cardíaca, como o próprio nome já diz, que é a capacidade desse músculo, né, se contrair, aí respondendo a esses estímulos elétricos, tá? Que aí vai fazer toda a ativação do miocárdio, que é a musculatura cardíaca, e respondendo ao automatismo do coração. Aqui temos uma fotinha para ilustrar, né, a parte anatômica do coração. Então podemos ver o ramo aórtico, podemos ver as veias pulmonares, de entradas direita e esquerda. Temos também a divisão anatômica interna desse coração em átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo e ventrículo direito também, que cada um desses lados tem a sua função. Podemos ver também aqui o espessamento da parede cardíaca, né, ó, o músculo cardíaco desse coração, tá? Isso aqui também tem patologias que vai interferir e vai modificar essa parte cardíaca aqui, ó, tá? Então, esse coração vai se tornar inchado, vai se tornar um coração hipertrófico, que a gente fala, tá? Então, esse músculo aqui ele vai hipertrofiar. Então, vai ficar um músculo cardíaco muito grosso, muito grande, diminui os lúmens dentro das câmaras cardíacas e isso vai gerar complicações também nesse indivíduo. Mas aqui não estamos falando só de patologia, então, bora evoluir sem demora. Dentro então do nosso coração aqui mais especificadinho, vamos falar um pouquinho aqui então de fisiologia também, tá? Logo aqui acima, né, no átrio,
a gente pode ver que temos o nó sinusal. Então, o nó sinusal ele é um aglomerado de células, uma estrutura responsável por fazer a parte da geração do estímulo cardíaco. Então, todo o estímulo cardíaco que é gerado por esse nó sinusal, tá? Sem intercorrências de outras áreas cardíacas começarem a gerar impulsos elétricos também, que pode acontecer, isso se chama de arritmia. Aqui temos então o ritmo normal do coração. Então, o nó sinusal vai dissipar correntes elétricas através de todos esses ramos aqui que eu estou contornando, que vai fazer tanto contratilidade de átrio quanto contratilidade de ventrículo também, tá? Sempre que o estímulo gerado pelo nó sinusal, temos um ritmo também sinusal normal, tá? Esse estímulo elétrico gerado pelo nó sinusal, ele é um ritmo elétrico muito forte, capaz de contrair aí, né, a parte atrial por até 300 vezes por segundo, estimam estudos, tá? Então, para isso é necessário que tenha filtros dentro desses canais de estímulo para que o que aconteça seja filtrado parte desse estímulo para que esse coração não bate a 300 batimentos por minuto, né? Isso aí seria até mortal para o ser humano, certo? Então, saindo do nó sinusal, esse estímulo elétrico ele chega até o nó ventricular. Tá? Então, o nó atrioventricular é o nó de ligação entre átrio e ventrículo. Então, o estímulo elétrico gerou aqui, fez a contração atrial, chega aqui no nó atrioventricular. O que acontece? Até que esse nó ele se encha do estímulo para ser dissipado pelos feixes de rins, que é esses amarelinhos aqui, ele demora um pouco. Então, isso que vai dar essa diferença entre o batimento cardíaco do átrio com o ventrículo, tá? Então, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo. Senão, iria pulsar os dois ao mesmo tempo e não iria fazer uma injeção efetiva de sangue dentro dessas cavidades cardíacas. Então, para isso que serve o nó ventricular, tá? Ele vai fazer com que esse coração não bata na mesma sequência. Tem um pequeno delay que a gente fala entre átrio e ventrículo, certo? Os feixes de rins, que são esses feixes aqui, ó, amarelinhos, são feixes especializados na condução elétrica. Então, toda a condução elétrica que sai do meu nó sinusal, passa para o meu nó atrioventricular e desencadeia pelos feixes de rins, é que vai gerar a contratilidade normal dos meus ventrículos, certo? E aqui nas pontas temos a rede de Purkinje, tá? E células especializadas na contração do músculo cardíaco. Então, muito importante a gente frisar essa importância e rever essa anatomia também, para entender um pouquinho onde que vai atuar esses fármacos e como que é desencadeado, por exemplo, alguns tipos de arritmia. Beleza? Bora lá então. Temos outras estruturas aqui, como também as válvulas também cardíacas, mas isso não vamos entrar em assunto agora, isso é para aula de anatomia realmente, tá? Então, aqui temos um modelinho aqui, ó, desse esquema, né? Como se fosse faixas de eletricidade passando, né? Gerado aqui pelo nó sinusal, descendo até o nó ventricular, dá uma pequena pausa e dissipa para os ventrículos, fazendo toda aí a contratilidade cardíaca, tanto de átrio como de ventrículo, certo? Aqui temos uma imagem que simula um pouquinho um raio-x, né? Mas de uma forma mais ilustrativa, para vermos o posicionamento cardíaco, então, tá? Como esse coração ele é posicionado dentro da caixa torácica do indivíduo. Então, ele sempre vai ter o seu ápice, né? Aqui é a sua ponta desse ventrículo mais direcionado para um lado. Qual lado é esse, meu povo? Lado esquerdo, certo? Vamos lá. Aqui é uma breve introdução do sistema respiratório. O sistema respiratório é muito simples, né? Não tem nada de muito complexo nesse sistema a nível de anatomia, tá? Então aqui acho que não precisamos nem revisar, né? Então o ar entra, boca, nariz, as fossas, né? Vai passar pela traqueia, brônquios, bronquíolos, vai chegar nos alvéolos, dentro dos pulmões, que são reservatórios de ar, onde vai acontecer a hematose, que é a troca gasosa, certo? Está intimamente ligado com o coração e com a pequena circulação, que vamos falar mais adiante. Um modelinho prático de como funciona a contratilidade, né, desse meu pulmão. Então aqui a gente vai ter as forças tanto de músculos, tá,
quanto das estruturas ósseas que vai auxiliar, mas não são responsáveis por esse movimento. Então tem o diafragma, que é o meu músculo considerado aí padrão ouro para respiração, um músculo muito utilizado nesse processo de respiração pulmonar. Tá? Aqui tem as setinhas representando que o ar entra, esse pulmão expande, né? E quando o ar sai, esse diafragma empurra, né, esse ar para fora, assim como as musculaturas intercostais e demais musculaturas acessórias, que faz com que esse ar saia, tá? E aí diminui e reduz o tamanho pulmonar também. Sabemos que um dos dois pulmões, não vou entregar qual, vocês têm que ficar curiosos e pesquisar assim, são divididos em 3 lobos, enquanto o outro somente em 2, tá? Importante refrisar isso também, até porque tem alguns procedimentos chamados lobotomia, e na lobotomia vocês sabem aí que é necessário a retirada de um lóbulo desse pulmão, tá? Então vocês têm que saber qual que é o lado do pulmão e quais são esses lóbulos, certo? Então vamos lá. Aqui no nosso slide 11 o negócio começa a ficar um pouquinho mais complexo, vamos explicar já e desmistificar isso também. Nesse modelo a gente tem aqui na primeira figura aqui, né, representando a parte cardiovascular desse meu indivíduo com a dissipação e a entrada de sangue venoso arterial através dos grandes vasos do organismo, certo? Então vamos lá. Aqui no outro lado temos um pequeno esqueminha básico, né, representando a grande e a pequena circulação cardíaca. Também é da parte de anatomia, tá? E espero que tenha visto isso também, que só vamos refrisar aqui o basicão disso. Então tudo que eu tenho representado em azul significa sangue arterial, certo? Sangue rico em O2. E tudo que eu tenho em vermelho, sangue venoso rico em CO2, tá? Que é esse sangue que já está sendo feito o retorno para o pulmão, onde ele será transformado em sangue rico em gás oxigênio novamente, certo? Então, no meu átrio direito, no meu ventrículo direito, lembre-se que você está vendo de frente esse esquema, tá? Então, é sempre uma imagem espelhada que chamamos. Então, o meu átrio direito e o meu ventrículo direito, ele é cheio de sangue arterial, de O2, certo? Então, ele é um sistema que vai receber todo o meu sangue já rico em O2, que passa pelo pulmão, tá? E chega até ele, e aí vai ser ejetado para todo o organismo, certo? Então está representado aqui em azul. E nesse momento pode perceber aí que chega 2 grandes vasos nele, em azul também, que vem dessas duas estruturas laterais aqui, que é os pulmões, certo? Então aqui a gente tem o que? As artérias pulmonares, certo? Direita e a esquerda. Muito importante frisar isso também. Assim como temos as veias também. Já no meu átrio esquerdo e no meu ventrículo esquerdo, esse sangue, ele é o venoso, certo? O sangue rico em CO2, o sangue rico aí no produto metabólico das células também, certo? Então, esse meu sangue, ele vai ficar sendo ejetado e feito a circulação através do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, onde ele é direcionado aí para ser transformado novamente em sangue arterial. Então, para que fique fácil o compreendimento, membros inferiores, cérebro, pulmões, tá? Parte cardíaca, parte de sistema hepático e intestinal. Bora lá então, porque tempo é dinheiro. Então a gente classifica dessa forma. Pequena circulação, essa circulação que vai envolver então aqui, né, do meu coração para cima, podemos dizer assim. Então, pequena circulação é aquela circulação que vai envolver o meu coração, né, da parte direita, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, a parte pulmonar e a parte cerebral, tá? Então, de certa forma, podemos dizer que esse, né, é o funcionamento da minha pequena circulação. Da minha grande circulação, já é o inverso, né? Então, vou ter o suprimento de oxigênio aí e de toda essa parte de circulação dos membros inferiores, tá bom? Então, temos sempre representados aqui o funcionamento dessa pequena e dessa grande circulação cardíaca. Sempre é importante lembrar que como cada câmara cardíaca dessa é responsável por um tipo de sangue, consequentemente vai ter, né, veias e artérias saindo para diferentes partes do corpo, tá? Então podemos ver aqui, ó, por exemplo, que tem a saída de sangue venoso para membros inferiores
e também para sistema nervoso, pulmões, coração. Mesma coisa acontece com o sangue arterial aqui, né, para membros inferiores e superiores também. Bora continuar. Então, aqui é um pouquinho já da físio. Para que aconteça, então, o efeito entrópico, né, que é o efeito positivo disso tudo, é necessário, então, aumentar a concentração de íons de cálcio no meio intercelular. Então, é sempre importante ter uma quantidade ideal de cálcio em nível celular. Tá? Não vamos falar dessa quantidade aqui agora, porque isso aí é análise de exames laboratoriais. Então, não vamos entrar, porque senão vai ficar muito comprida a aula. Então, no miócitos cardíacos, né, o cálcio vai se ligar na troponina, que é um marcador cardíaco, né, é uma enzima cardíaca, que vai fazer o relaxamento desse meu miocárdico, então, dessa minha musculatura. Então, a troponina aqui, nesse slide, é importante ressaltar a ação da tropo. Ela é um marcador cardíaco específico, geralmente muito utilizado para detecção de IAMs, tá? Para infartos. Hoje em dia já existem métodos laboratoriais para detecção disso e métodos mais rápidos ainda, que são métodos de triagem através de exames feitos por aparelhos super pequenos e portáteis que detecta aí a minha quantidade de troponina disponível no sangue sérico, que pode ser um grande indicativo, um grande fator de degradação do músculo cardíaco, tá? Então, sempre importante nos eventos cardíacos dosar troponina. Patologias cardíacas vasculares, então, vamos falar um pouquinho então de patologia cardíaca e adentrando a patologia, vamos falar também de farmacologia necessária para esses organismos, para esse organismo para combater essas dificuldades e essas doenças. Então, em patologia, a gente vai ver a insuficiência cardíaca congestiva, que é o famoso ICC, a angina pectoris, que é uma angina torácica, arritmias cardíacas de diversos tipos diferentes, e a hipertensão arterial sistêmica, que é a RAS, uma DSNT que atua e ataca, agride boa parte da população e responsável por altos níveis de mortalidade também anual no nosso país. Então, a ICC, ou insuficiência cardíaca congestiva, podemos classificar ela com 3 tipos de ICC diferentes. Temos a insuficiência cardíaca congestiva, né, que é o ICC, propriamente dito. Temos a insuficiência cardíaca também à direita e à esquerda, que é relacionada ao lado cardíaco, certo? Não vamos adentrar também a fundo, porque isso é para patologia. Então, as drogas utilizadas na ICC. Então, já vamos bem direto ao ponto aqui nesse quesito, certo? Então, as drogas utilizadas no ICC, temos várias classes de drogas, tá? Entre elas temos os digitálicos, muito conhecido, uma classe muito utilizada até um tempo atrás. Temos também os inotrópicos, que são os antagonistas de receptor beta, tá? Esses antagonistas de receptor beta a gente considera e chama eles de beta-block, uma nomenclatura vulgar, mas mais simples e fácil para associar. Então, quando falarmos em beta-block, são betas bloqueadores de B1, tá? Receptor cardíaco. Temos também drogas sem efeitos entrópicos, então, ou seja, são aquelas drogas que não têm efeito direto no coração do sistema cardiovascular, mas sim em outros sistemas que juntos vão atuar aí, como por exemplo os diuréticos, tá? Então, os diuréticos eles são essenciais na ICC, como também na atuação do controle da hipertensão arterial. Geralmente sempre tem um diurético associado, certo? Então, esses clientes eles não podem fazer retenção de líquido. Quando eles retêm muito líquido, né, não vamos falar nem da parte fisiológica disso, mas da parte anatômica. O que acontece? Esse líquido ele vai gerar um aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial por retenção de líquido vai fazer com que haja um extravasamento de líquido para dentro de órgãos, como por exemplo o pulmão. Ele é altamente atingido por isso. Tá? Então, pressão alta, esse sangue bate com muita força nas paredes do vaso, esses vasos não conseguem segurar essa quantidade de líquido e começam a excretar. E um meio de excreção disso é a parte pulmonar. Então, essa água, esse líquido vai para o pulmão e aí muitas vezes pode causar então nesse indivíduo uma ICC, essa insuficiência cardíaca congestiva, tá? Esse indivíduo ele vai ficar com o pulmão cheio de líquido, cheio de água e vai começar a se afogar, tá? Então por isso é importante o uso de diuréticos também nessas emergências cardíacas, como uma emergência de um paciente com ICC.
paciente com ICC ele pode evoluir facilmente a uma intubação, tá? Se não atendido a tempo e se não feito uma assistência de qualidade a esse indivíduo. Um paciente com ICC, os cuidados de enfermagem dele são básicos. Se é um paciente crítico, né? Administração de diurético precoce, uma dose alta de diurético para tentar expulsar essa quantidade de água. Tentar deixar esse cliente o mais confortável possível, tá? De preferência a 90 graus essa cabeceira, porque o cliente vai ter muita dificuldade respiratória. Ofertar oxigênio de suporte, sem dúvidas. E se já for o caso de um ICC mais avançado, já fazer a ventilação por pressão positiva aí, que é a VNI, tá? É a ventilação não invasiva que a gente fala. Coloca uma máscara acoplada no rosto desse cliente e o ventilador mecânico ele vai fazer a respiração para esse cliente sem o uso e o auxílio de uma via aérea avançada, que é o tubo, tá? Então, muito importante o uso dos diuréticos e também de outros medicamentos, como os beta-block, né, em caso de insuficiência cardíaca na emergência, tá? O tratamento em casa pode envolver também digitálicos, diuréticos e também beta-block. Então, os digitálicos, um componente, né, um fármaco muito conhecido dessa classe é a digoxina. A digoxina é um remédio digitálico. Já vamos ver logo à frente aqui como que esse medicamento, da onde ele é extraído, tá? Por exemplo. E os beta-block, temos uma classe enorme de beta-bloqueadores, temos os seletivos e não seletivos. Seletivos de beta 1, não seletivos, que eles vão agir em beta 1 e beta 2. Então temos aí nessa classe propanolol, celosol, atenolol. É uma classe bem grande de beta-blocks que temos hoje no mercado, tá? Os beta-blocks eles têm uma função específica, que agindo em B1, receptor B1, dentro do coração, na musculatura cardíaca, ele vai fazer a redução do débito cardíaco. O que é isso? Vai diminuir o débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco, consequentemente, eu já diminuo a minha frequência. Então, vai ter aí uma força menor, né? Podemos dizer assim, nesse meu músculo cardíaco, vai bombear menos sangue, fazendo menos pressão também. Então, o aumento do débito, a redução, perdão, do débito cardíaco. Então, os utilizados na insuficiência cardíaca no ICC que aumenta, né, o trabalho cardíaco são os digitálicos. Então, se eu quero algo para aumentar o meu trabalho cardíaco, eu vou utilizar as drogas digitálicas, né, ou os glicosídeos. E nessa classe a gente tem as digoxina e tem a digitoxina também, tá? Então, tem essas duas classificações. Então, os digitálicos, eles existem naturalmente, então são retirados da natureza através de plantas. Planta que é chamada da dedeira selvagem, tá? É uma planta original aí da Europa, em Portugal também, que é muito cultivada essa planta, tá? Então, esse é a formulação desse medicamento, através de plantas medicinais naturais. E ainda também para aumentar o trabalho cardíaco na ICC, os digitálicos, né, eles têm uma farmacodinâmica, bem peculiar. Então eles vão inibir a bomba de sódio, tá? Então, gente, se vocês não lembram da bomba de sódio, dá uma pesquisadinha, vale a pena. Não vou falar aqui porque ele é muito complexo, então vai levar muito tempo, tá? Não é viável. Então eles vão inibir essa bomba de sódio, consequentemente, tá? Eles vão fazer aí uma diminuição na recaptação também de eletrólitos, tá? De eletrólitos não, de componentes sanguíneos. Vão existir então nas membranas do miócitos cardíacos. Então eles são compostos nessa bomba dentro das células da musculatura cardíaca, certo? Então, bomba de sódio ou de Na que a gente fala, tá? Ou até PAS. Então, competem com o potássio por seus sítios de ligação na bomba de sódio, tá? Então a gente fala que é a bomba de sódio e potássio, muito conhecida, e a ATPase também. Então isso vai causar um acúmulo de íons de cálcio no meio intercelular. Então vai fazer com que esse cálcio ele não seja eliminado, tá, de dentro das células cardíacas. A digoxina também ela vai causar um tônus muscular elevado, tá, do nervo vago. Então ela vai suprimir o nó sino-atrial e também a velocidade das conduções através do nódulo AV, que é o nódulo atrioventricular. Então, quando eu uso uma digoxina, por exemplo, ela pode atuar também, que vai, né, dessa forma, diminuindo as contrações do músculo cardíaco, tá?
De que forma? Ela vai suprimir o nó sinusal, que a gente já falou antes, certo? Então vai diminuir a velocidade, né, e a atuação desse nó, e também vai fazer a redução da velocidade também do nó AV, que é o nó atrioventricular, diminui então a frequência cardíaca atrial e ventricular consequentemente. Claro que tudo isso também tem lá seus efeitos colaterais que já vamos falar daqui a pouco. Então essas drogas utilizadas na ICC, elas têm uma farmacocinética muito legal, que são os digitálicos. Então, a biodisponibilidade desses fármacos é de 80% em via luminal, certo? Então, a quantidade de fármacos que eu ingeri, 80% desse fármaco, dessa concentração, vai estar disponível nos meus vasos sanguíneos, isso dá digoxina. O tempo de meia-vida plasmática deles é de 40 horas, então até 40 horas depois do uso dessa medicação eu ainda consigo encontrar vestígios dele na corrente sanguínea ainda. Então é um medicamento que ele tem um prazo longo de meia-vida, né? Então ele tem uma atuação mais longa também. E o volume de distribuição dele é de 5,6 litros por quilo, tá? A ligação de proteínas plasmáticas de 20%, nesse momento não é importante falarmos desses receptores, deixa um pouquinho de lado. E a eliminação acontece pelo sistema renal. Então 60 a 80% desse fármaco é eliminado pelos rins. Então, pacientes renais têm uma sobrecarga, né? Então tem que tomar esses cuidados também. Já a digoxina, ela tem uma farmacocinética, que a absorção dela oral é muito alta, é maior que 90%, então o risco, né, de intoxicação é grande dessa medicação. O tempo de meia-vida dela plasmática é muito longo, é de em torno de 7 dias e meio. Então imagina, até 7 dias e meio você ainda tem praticamente metade da quantidade desse fármaco no organismo ainda circulante. Então, se não tomar cuidado, tomar dosagens erradas aí, né, tomar em dias consecutivos, dependendo do seu problema de saúde, pode sim acarretar numa intoxicação digitálica que a gente fala. E a eliminação dela é 80% hepática. Então, aqui ela já não vai ter uma eliminação renal, mas sim pelo sistema hepático, pela a digitoxina. Só que aí tem que tomar cuidado, porque também tem pacientes hepáticos, né? E aí tem que optar pela outra. Como que acontece a intoxicação digitálica, então? O que são as causas? Então, para você se intoxicar ou para o seu cliente se intoxicar com isso, é necessário que tenha erros do paciente, como erros de dosagem, né, de espaçamento entre doses dessa medicação. É também possível um erro profissional na hora da prescrição dessa medicação, ou também um erro profissional na hora de alertar esse cliente, de passar as informações necessárias a respeito desse fármaco também. Pode causar uma acidose metabólica nesse indivíduo. Indivíduos de idade avançada, a gente sabe que a absorção é bem mais diferente do que um indivíduo jovem, então a idade avançada pode ser também uma causa dessa intoxicação. Pode causar hipercalemia, né, que é o excesso de substâncias no sangue, ou também a hipocalemia. Tá? A hipomagnesemia também, que é a baixa de magnésio no sangue, e interações medicamentosas. Então, ela interage com outros fármacos. Como que eu diagnostico também, por exemplo, uma intoxicação digitálica, né? É clássico, manifestações neurológicas, gastrointestinais e cardíacas também. Quando esse paciente chega, fala que ele é um paciente que tem um ICC, né, um problema cardíaco, que ele faz uso de medicamentos, eu já posso desconfiar também de uma intoxicação digitálica, tá? E aí eu vou fazer o levantamento de quais os medicamentos que ele toma e ver se realmente é uma digoxina, algo do tipo assim. Então, o diagnóstico, as manifestações neurológicas, né? Vai fazer alteração do paladar, vai fazer alteração na percepção de cores também. Esse indivíduo não consegue muito decifrar as cores, vai ter uma visão borrada, né? Vai ter também cefaleias, que é dor de cabeça, tontura, ansiedade pode ser desenvolvida também, desorientação e confusão mental, principalmente em pacientes com mais idade. Manifestações gastrointestinais é o básico, é náusea, vômito e diarreia, tá? Em alguns casos, diarreia não é tão comum, então nem coloquei aqui, tá? Mas pode acontecer. E também causar uma anorexia nesse indivíduo. E já travou tudo aqui no meu computador. Eita, nós, espera aí. Aí, destravou já. Então, a parte de diagnóstico dessa doença, ela é feita através das manifestações cardíacas. Então, assim, tem um exame sério que faz. Posso fazer exames para
tentar detectar a quantidade, né, desses fármacos séricos, né, que está disponível no sangue, né, naquele momento, só que são exames demorados, com alto custo também. Então, o diagnóstico primário a gente pode fazer com as manifestações cardíacas. O que vai acontecer? Esse meu paciente ele vai estar com possíveis extrasístoles. Extrasístoles são batimentos, né, das sístoles cardíacas a mais. Então ele vai ter sístoles extras, né, que a gente fala durante esse processo de batimento cardíaco, que é evidenciado facilmente com a monitorização cardíaca, né, de 5 vias ou com um eletrocardiograma de 12 vias, facilmente identificado. É um tipo de arritmia, mas não é maligna, tá? É uma arritmia benigna. Pode causar bigerminismo, né? O que é o bigerminismo? Então, o meu nó AV ou o meu nó sinusal, ele vai ter então uma diminuição na sua função, no seu trabalho. Consequentemente, outras células cardíacas que não são tão especializadas na condução e na produção de estímulo elétrico vai assumir a função deles. Assim vai causar as arritmias e vai ter um bigerminismo da condução elétrica aí dentro desse meu coração e não somente pelo nó sinusal, que era, né, a parte especializada que é própria para fazer esse estímulo elétrico. A ATV ou taquicardia ventricular é um tipo de arritmia também, né? Uma taquicardia, então esse coração, a parte ventricular dele vai estar muito acelerado, vai estar taquicárdico, né? Pode acontecer uma FA, é outra arritmia também que ela não é maligna. A FA é uma fibrilação atrial, ou seja, esse átrio ele vai contrair de uma forma muito rápida, né? E com isso vai causar no indivíduo alguns sintomas aí que são indesejados, digamos assim, tá? Então a FA também pode ser um dos sintomas, detectada também pelo eletrocardiograma facilmente, ou também por sinais e sintomas. A FV, que é a ventriculação, que é a fibrilação ventricular, perdão. A FV já é uma arritmia mortal maligna, tá? Onde a gente vê uma FV, fica esperto que esse paciente possivelmente pode evoluir, se não revertido, a uma parada cardiorrespiratória. Bradicardia, ela é eventual, mas ela pode acontecer, tá? Devido a essa redução na função dos nós sinusal. Então, as drogas utilizadas também, né, fora a digoxina, os digitálicos, são os intrópicos que a gente fala, tá? Esses intrópicos, eles são os beta-block que a gente falou, são drogas sem efeitos intrópicos, ou seja, eles não são diuréticos, tá? Então, ele só vai ter efeitos na parte cardíaca vascular mesmo. E alguns podem atuar em beta-2 no pulmão. Então, vamos falar um pouquinho desses beta-block, tá? Os beta-blocks, então, eles são intrópicos, ou seja, eles só vão agir no coração. São receptores de beta-1, de beta, né? Então, tanto beta-1, beta-2 ele pode agir. A farmacodinâmica dele é a redução da carga de trabalho cardíaca e também reduz a demanda de O2 para o músculo. Então, o que ele faz? Ele vai fazer um bloqueio. Ele vai bloquear a B1, por exemplo, do coração. Bloqueando o receptor de B1, vai reduzir a carga de trabalho. Ou seja, esse meu coração ele vai trabalhar de uma forma mais lenta, né? Vai reduzir a contração desse músculo cardíaco, a força de trabalho dele também. E aí, consequentemente, vai precisar de menos oxigênio. Se esse coração trabalha de uma forma muito rápida, acelerada, ele necessita de uma oxigenação muito maior, tá? A falta dessa oxigenação já começa a causar isquemia no músculo, então as células começam a morrer, consequentemente já começa aí uma dor torácica que a gente pode dizer, tá? Ela tá aí, uma dor torácica é comum nesses casos. Então, os beta-bloqueadores, existem de vários tipos de beta-bloque aí no mercado de trabalho, né, que a gente vai observar durante a nossa jornada aí nos ambientes hospitalares, na nossa vivência também enquanto pacientes da atenção primária, tá? Então, vamos continuar lá. Então, a redução dessa carga de trabalho cardíaca, que a gente já falou, né, também vai reduzir a demanda de O2. Vai ter a dilatação das veias, que constitui a pré-carga. Então, sempre é importante a gente falar, né, que essas veias elas vão ter essa redução também, tá? Vai ter essa dilatação. Então, se eu tenho uma dilatação das veias, o que acontece? Passa mais sangue por essas veias.
se passa mais sangue por essas veias, consequentemente eu consigo aí ter uma circulação melhor de sangue também e até uma redução de dor, dependendo, né, da minha patologia. Então eles são dilatadores venosos, né, como a morfina, o trinitrato de glicerina também. Tá? Então ele vai diminuir toda essa parte de sobrecarga. Vai ter a dilatação das artérias, que constitui a pós-carga, que aí são as hidralazinas, são dilatadores de leito vascular arterial, que vai produzir a taquicardia reflexa. Tá? Então é o reflexo do sistema em produzir essa taquicardia para compensar. E tem também os nitroprusiatos de sódio, que são dilatadores de leito vascular arterial, que não produzem taquicardia. Então, são aqueles que vão dilatar aí a parte vascular central, certo? Então, essa é a farmacodinâmica disso tudo. Tá? Ah, preciso me preocupar com isso para a prova? Não, nem tanto, né? Mas é importante saber, certo? Eu acho que era isso. Ah, importante falar. Como eles agem em beta 1, os não seletivos também agem em beta 2, tá? Então, os beta block que agem em beta 2, isso vai agir no pulmão, tá? Vai fazer uma broncodilatação, tá? Então, esse pulmão ele vai ter uma broncodilatação e pode causar tremores também, tá? Espero que todo mundo saiba o que é broncodilatação, né? Esses broncos eles vão se dilatar. E temos as drogas de efeitos entrópicos, que são os diuréticos. Então vamos falar um pouquinho dessa classe de diuréticos, que vai tanto ser coadjuvantes aqui na ICC, como também na hipertensão arterial sistêmica, tá? Na RAS. Então esses diuréticos, a gente temos aqui 3 de referência, que são os 3 mais utilizados hoje, que é a hidroclorotiazida, tem a furosemida também e a espirolactona. Desses 3, a furosemida é o mais eficiente, é o mais potente, é um diurético de alça, que a gente vai falar dele daqui a pouco, provavelmente. Ah, não vamos falar não, é só citar mesmo. Então vamos lá, o furosemida ele é um diurético de alça, ele vai atuar em alça de Henle, tá? Então, em alguns pacientes com ICC, a gente utiliza ele. ICC já aguda, que está ali no meu pronto-socorro, né? Já com um nível de líquido elevado dentro da cavidade pulmonar, preciso fazer a eliminação disso, então eu já vou usar o furosemida EV ou o Lasix, tá? Pode ser utilizado em torno até de 5, 6 ampolas, dependendo do caso, para fazer essa eliminação de líquido o mais rápido possível. Cuidados de enfermagem com paciente com ICC são básicos, tá? Mas ao mesmo tempo que requer muita atenção, porque esse paciente pode evoluir para um prognóstico negativo. Então, meus cuidados de enfermagem aqui, por exemplo, na administração do meu furosemida, é ter, né, os 9, 11 hoje já acertos da medicação na hora da administração. Sempre confrontar com o médico, né, e perguntar e questionar as doses, porque pode sim ter doses muito elevadas, tá? Mas caso você veja aí, né, essa discrepância entre doses, pergunte para o enfermeiro, pergunte para o médico, confirme isso antes de administrar. Outro cuidado de enfermagem muito importante é a sondagem vesical desse paciente, porque ele vai eliminar muito líquido. Então, assim que possível, que esse paciente estiver um pouquinho mais estável, já posso começar meu processo de fazer o cateterismo vesical aí de demora, tá? Não é de alívio. Então, tenho que estimular esse meu cliente a eliminar líquido mesmo, tenho que falar para ele eliminar, tá? A oferta de água nesse primeiro momento, que esse meu cliente ele vai ter muita sede, é mínima, tá? É só mais para conforto mesmo. Vou ofertar assim pouca água, minha boca tá seca, molha com algodãozinho, mas de preferência não tome líquido, tá? Que o corpo tem que eliminar. O paciente ele vai chegar muito cansado, ele pode evoluir para um sistema de afogamento mesmo. Esse paciente ele vai se afogar, ele vai se sentir mal, ele vai, né, tudo mais. Então, você precisa de um cuidado muito grande com esse paciente. Sempre deixar aqui, né, a gente já falou cabeceira elevada 90 graus. Esse paciente já pode trocar ele, que é um provável paciente que pode ser internado em uma CTI para observação, né? Então já faz toda a parte de troca, deixa ele confortável, né? Ele vai sentir muito calor, né? Mas promove sempre a privacidade também desse cliente. E aí, se for necessário, já monta e inicia uma AVNI. O quanto mais precoce a AVNI, vai evitar que esse paciente chegue a um estágio mais agudo, né, dessa doença, dessa insuficiência cardíaca, que possa aí ser necessária até intubação para reversão da mesma. Tá? Então, muito importante isso. E se não fazermos nada, deixarmos esse pulmão
né, se encher de líquido aí, de ter esse descuido, o que vai me acontecer? Esse cliente vai provocar uma sudorese muito intensa, né, pelo esforço respiratório, ele vai fadigar na respiração e pode até parar, tá? Não é incomum se não tiver essa assistência adequada. E aí não adianta ofertar oxigênio e máscara, gente, é mais conforto, hein? Ah, vou ofertar um oxigênio e máscara, algo do tipo. Isso vai ajudar a suplementar sim. Mas se meu paciente tiver com uma grande quantidade de líquido intrapulmonar, eu não vou ter uma boa e eficiente saturação também, tá? Então, saturação disponível aí de oxigênio no sangue é sempre um padrão de referência para o controle da ICC exacerbada aí no pronto-socorro. Certo? Partiu então para frente. Vamos ver mais desses fármacos na parte renal, tá? E vamos falar um pouquinho da angina, tá? Da angina pectoris. Vai ficar para um próximo vídeo, essa parte da angina. Aí a gente já retorna dessa parte das drogas utilizadas nessa dor cardíaca, nessa dor torácica, que é a angina pectoris, ok? Um grande abraço a todos, espero que estejam gostando da nossa aula e logo mais voltamos com mais um assunto, que é a angina pectoris.